Boa tarde, Eduardo. É um prazer estar conversando com você aqui, com seus ouvintes aqui da Itatiaia. Professor, não dá para dizer que nada que acontece, sobretudo num contexto tão amplo como o da escola, tem uma causa isolada. Entre outros fatores, eu diria o quê? Qual é a razão para o aumento de tamanha violência nas escolas, hein? Eduardo, acho que é importante a gente fazer um pouquinho um retrocesso histórico, né? Porque a história nos ajuda a compreender um pouco melhor o tempo que a gente vive, né? Pena que a gente vive num país ainda muito sem memória. Mas nós tivemos durante muito tempo no Brasil uma cobrança muito grande que as autoridades autoritárias fossem superadas, fossem substituídas. Então, desde a família patriarcal, onde os senhores patriarcas definiam o casamento das filhas, definiam como os seus agregados iam trabalhar, definiam a vida dos escravos, isso foi muito combatido. Mais tarde, na ditadura militar, nós combatemos muitas autoridades, e com muita razão, porque eram autoridades autoritárias que não agiam em nome da coletividade. A escola também foi muito combatida, porque era uma escola não inclusiva, autoritária. E nesse combate todo, nós retiramos esse modelo de autoridade autoritária e não colocamos outra no lugar. A gente podia até usar o ditado popular que nos fala que muitas vezes a gente joga a água com a bacia e a criança tudo fora, né? Então tiramos uma autoridade e não colocamos outra autoridade no lugar. Então acho que uma das grandes razões hoje dessa violência na escola e na sociedade é esse vazio de autoridade que nós estamos vivendo. E a autoridade é muito importante em qualquer contexto, né? Inclusive nas democracias as autoridades sempre existiram e sempre foram muito atuantes. Impressionante, eu concordo em gênero, número e grau, porque a gente vê, a diretora não pode tomar providência nenhuma que chama o conselho tutelar para ela e a imprensa também. Resultado é que estão batendo os professores. Vivemos essa crise de autoridade, então. De um modo geral, qual é a diferença entre a autoridade democrática, a que a gente esperava construir a partir, sobretudo, de 1988, essa que faz falta, e aquela antiga autoritária, hein, professor? Eduardo, olha, a autoridade democrática, ela é exercida com muito respeito à coletividade. Uma autoridade democrática, ela sabe ouvir, ela sabe reconhecer quando erra, ela sabe remodelar as regras quando isso é necessário para a coletividade. Então essa autoridade, ela existe, mas ela sabe ouvir a coletividade, as pessoas com as quais ela trabalha. Isso não quer dizer que essa autoridade democrática não possa usar a punição como um método necessário de se fazer justiça e um método necessário de se educar. Essa autoridade, então, que é democrática, ela nunca ou nem sempre vai abrir mão do processo da punição. A punição é um método educativo. Entretanto, a autoridade autoritária que nós combatemos muito no Brasil, e que nós vivemos muitos desses modelos, é aquela autoridade que não ouve a coletividade, que define as regras sozinha e que muitas vezes define caminhos e métodos que não são bons para a coletividade. Mas, independente disso, ela continua exercendo aquele poder, que muitas vezes é um poder opressor, né? Então, só retomando, a autoridade democrática sabe ouvir a coletividade sim e sabe rediscutir regras, mas não abre mão do processo de punição quando necessário. Ô professor, vê se eu vou te dar dois exemplos bacanas aqui, ó. A autoridade autoritária proíbe a manifestação. A autoridade democrática concorda, admite, estimula a manifestação, mas diz fechar a Praça 7, 6 horas da tarde, sexta-feira, não. Pois é, porque a autoridade democrática ela tem que pensar na coletividade. Então, necessariamente, não é direito de ninguém agir prejudicando o limite do outro, prejudicando o bem-estar do outro, prejudicando o outro. Eu posso te dar um outro exemplo, Eduardo. Aqui em Belo Horizonte, a Polícia Militar recebeu em torno de 40 mil ligações ano passado, onde as pessoas reclamavam do barulho insuportável que o vizinho fazia com música alta, com som alto. E as pessoas, 40 mil são os que ligaram, né, Eduardo? Que a gente sabe hoje em dia que muita gente não telefona mais e não reclama. Isso significa que as pessoas não estão sabendo usufruir da vida, respeitando o vizinho, respeitando o outro, ou seja, agindo com liberdade desde que não prejudique o outro, desde que não prejudique a outra pessoa que está ao lado, né? A partir de hoje eu vou usar essa frase com insistência. Professor, a punição é importante? É um ato também educativo? É sim, Eduardo. A punição é um ato extremamente importante e educativo, né? Muitas vezes as pessoas acham, os pais hoje têm achado, os professores, que punir pode gerar traumas, que punir não é adequado. Isso não existe. A punição não gera traumas, a punição é importantíssima porque é um ato educativo. Eu vou te dar alguns exemplos como é que a punição é importante e como é que ela pode evitar grandes tragédias. Em 1865, aproximadamente,
Alguns jovens no sul dos Estados Unidos, com um preconceito imenso com relação aos negros que acabavam de ser libertos da escravidão, começaram a brincar vestidos de fantasmas para assustar aquela juventude, aqueles negros recém-libertos da escravidão. E era uma brincadeira de mau gosto que foi sendo dado sequência a ela. Não houve punição. Esse grupo foi crescendo e mais tarde virou a Ku Klux Klan, que é essa organização paramilitar poderosíssima que destruiu muitas pessoas no mundo, usava a violência como método para destruir negros, mais tarde perseguiu judeus, perseguiu católicos, etc. Um outro exemplo mais caseiro que eu posso dar, mais próximo do nosso dia a dia, você deve lembrar aquele bandido que ficou famoso, aquele Leonardo Pareja. Sim, né, lá de Goiás. Lá de Goiás. Tem um documentário muito interessante feito sobre a vida dele, feito pelo Reginaldo Faria, onde, antes dele morrer lá na cadeia, ele chega a dizer como é que um menino de classe média, que tinha todas as condições para viver com dignidade, entra no mundo do crime. E ele foi colocando que ele começou a andar de bicicleta à noite com os colegas e o passatempo era chutar os retrovisores dos carros e ir arrebentando. Ele falou que ninguém fez nada. E aí ele falou, não, isso é pouco. Aí ele começou a quebrar o vidro dos carros e a roubar o som. Ele nem precisava do som, e nem precisava disso, porque tinha recursos em casa, mas continuou. Como não houve limite, ele começou a roubar automóveis. E aí a coisa foi incontrolável, até virar um bandido, etc. né? Ou seja, a punição ela é fundamental para quê? As pessoas parem com o ato inadequado para a coletividade. É importante também para que o próprio punido reflita sobre o que fez. E é importante também para que outras pessoas que estão no entorno, sobretudo na escola onde tem crianças e adolescentes em formação, que eles aprendam que determinados comportamentos inadequados não devem ser seguidos, que não vale a pena. Então a punição ela entra como um ato educativo que ajuda na formação das crianças, dos adolescentes e inclusive dos adultos. Nós só temos hoje no Brasil todo mundo usando cinto de segurança porque tem multa, porque senão isso não ia acontecer. Eu volto em 3 minutos, vou explorar um pouco mais esse consultor, esse especialista em educação, em comportamento humano. Quero falar com ele sobre esfacelamento da família, pais que não estão dando conta ou não querem dar conta, a escola no meio disso tudo. Eu volto já. Olha, o Hobbes, assim, como um gênio, né? Tanto é que 200 anos depois, quase 300, nós estamos falando dele aqui, né? Ele sabia muito claramente dessa necessidade de haver um controle externo para o comportamento, né? A gente aprende, Eduardo, de várias formas. A gente aprende ouvindo o outro, a gente aprende na convivência, a gente aprende copiando modelos e a gente aprende também com a punição. Então, as sociedades sempre precisaram disso. Eu posso te dar um exemplo, os gregos, antigamente, os pais da democracia, os gregos, vamos esquecer que os escravos estavam fora do sistema democrático, os estrangeiros em Atenas. Mas entre os próprios cidadãos gregos havia um respeito, uma relação de igualdade. Entre eles, o cidadão que era ofensivo à democracia, ele era severamente punido. Ele era exilado, naquela época chamava-se ostracismo, né? Ficava 10 anos fora para depois voltar ao espaço grego, se é que ele sobrevivia, porque naquela época as pessoas viviam muito menos tempo. Então a punição, ela é historicamente algo fundamental para se manter a justiça, para se fazer justiça e para se educar as pessoas, né? Nesse vai e vem, nessa confusão generalizada, os pais estão encontrando muitas dificuldades para impor limite aos filhos. Muitos pais, vamos falar a verdade, não querem saber disso, não estão preocupados. Ou estão tomando cachaça ou uísque. Ah, meu filhinho, passa a mão na cabeça. Quais as consequências que esta ausência de autoridade paterna, familiar, traz para a formação de crianças e adolescentes que vão estar conosco cá fora depois, hein, professor? Primeiro, né, nós estamos vivendo uma situação muito complicada porque existem 2 extremos, né? Existem os pais que estão terceirizando a educação dos filhos, né? Ele chega na escola, entrega o filho e vai embora e não quer saber. Existem aqueles pais, por outro lado, que estão protegendo excessivamente os filhos e brigam com qualquer autoridade que vier impor algum limite, alguma ação educativa. De qualquer forma, a gente percebe essa grande dificuldade dos pais de exercer essa educação e de impor os limites aos filhos, de dizer não para os filhos, né? Muitas vezes, os pais, para compensar o excesso de trabalho, para compensar a ausência da própria mãe, que saiu de casa e foi trabalhar há muito tempo, né? Os pais compensam com um excesso de amor e um excesso de amor que não aponta para limites. E aí o que nós estamos tendo hoje? Uma geração com grande dificuldade de ouvir não, uma geração com grande dificuldade de lidar com as frustrações que são típicas da nossa vida, né?
Quem é que não passou por alguma frustração na vida e quem é que não vai passar, né, Eduardo? E aí, nós temos, às vezes, adolescentes que não conseguem lidar com algumas dificuldades. Por exemplo, o término de um namoro representa um drama assim, quase insuperável. Ou então a nota baixa dada pelo professor faz com que ele haja com violência e agrida o professor porque ele não está acostumado com os nãos e os limites que a vida possa dar. E isso vai gerando uma geração que não sabe resolver pelo diálogo, não sabe resolver nas negociações qualquer conflito, mas vai resolver pela violência. Tanto a violência física ou a violência que não é tão explícita, mas tão grave quanto a violência física, que é o chamado bullying hoje na sociedade. O professor, estamos jogando isso tudo na escola, o pai fala, vai lá e a professora que resolva. Se ela não resolver, eu chamo o conselho tutelar para ela. Olha, Eduardo, a gente tem que ser corajoso para falar certas coisas. Os conselhos tutelares são fundamentais na sociedade que a gente vive, foram uma conquista e têm um papel muito importante na defesa e na tutela dos adolescentes e das crianças. Entretanto, nessa boa vontade de ajudar, nós estamos vendo alguns problemas seríssimos. Porque muitas vezes os conselhos têm agido como concorrentes das escolas e não como parceiros de professores, de diretores, de gestores educacionais na educação das crianças e dos adolescentes. Então, em muitos momentos, o conselho entra numa defesa, às vezes cega, de algumas situações, e acaba que ele dificulta esse crescimento, esse amadurecimento de crianças e adolescentes. Eu lamento muito que professores e educadores sempre têm uma antipatia quando ouvem falar dos conselhos tutelares. Eu acho que muitas vezes não é sem razão, porque são dois órgãos importantes, escola e conselhos, que deviam agir em parceria e com sabedoria para ajudar a educar essas nossas crianças, né? E os professores, nesse quadro em que eles não têm autoridade, eles quase nunca têm a ajuda dos pais, mas têm cobrança, e recebem meninos que, cá para nós, Deus nos acolhe, estão ficando desestimulados? Eduardo, muito, viu? Eu tenho andado muito pelo estado, fazendo algumas conversas com pais, com professores, e os professores têm se sentido cada vez mais acuados. O que eu acho muito triste é que muitos professores têm me revelado que, para sobreviver profissionalmente, eles têm que fazer vista grossa para muita coisa. E ao fazer essa vista grossa, Eduardo, começa a imperar na escola um outro tipo de autoridade. Porque onde não há autoridade legítima sendo exercida, um outro tipo de modelo acaba se impondo. Então o mais forte, o mais violento se impõe sobre os demais, né? E esses professores, ao abrir mão dessa autoridade, eles acabam criando também, eu acho que não dá para culpar mais ainda o professor, né? Mas acabam criando situações onde mais tarde todos nós vamos pagar caro por isso. Mais tarde a escola, porque aquele adolescente, aquela criança não vai reduzir aquele comportamento inadequado. Mais tarde, a família, porque vai lidar com um adolescente que vai se tornar um adulto extremamente problemático, e a própria sociedade, que vai lidar com pessoas sem limites, sem disciplina, sem organização, né? Acho que nós já estamos pagando um pouco por isso. Você falava no início, né, do programa, no outro bloco, que você está cansado de noticiar na Record casos de violência extremada, né? Nós já estamos pagando o preço por essa desorganização social. Bom, professor, então para a gente fechar a prosa, agradecendo muitíssimo sua visita, o senhor abrir mão de um sábado desse gostoso para vir aqui prosear conosco, eu queria o seguinte, além de quem pariu o Matheus, tratar de embalar, porque porque é isso mesmo. O mais fácil do mundo é tchaca-tchaca na butiaca, virar o zoinho e depois joga o menino no mundo, tem que assumir. Além disso, o senhor tem dicas de como nós pais podemos dar uma educação equilibrada, ouvindo sim, respeitando sim, espancando nunca, torturando jamais, mas castigando, corrigindo, uma educação equilibrada para os filhos? Eduardo, acho que a primeira coisa é uma autorreflexão que nós pais temos que fazer sempre. Nós estamos sendo pais extremamente permissivos, quer dizer, nós estamos estabelecendo para nossos filhos os limites necessários. Isso é importante a gente refletir. Então a sensibilidade, eu acho que ela é o primeiro dos mandamentos para quem quer ser um pai equilibrado. Ao avaliar a necessidade de impor esses limites, o pai não tem que ter medo da punição. Punição não gera trauma, punição não faz mal a ninguém, desde que ela seja uma punição justa, na medida certa e de acordo com a gravidade da infração, a gravidade do erro que seu filho estiver cometendo. Então acho que esse é um primeiro passo. O segundo passo, aqueles pais que ainda têm muita dificuldade, podem procurar ajuda profissional
E eu sei que não é fácil falar de ajuda profissional, porque nem sempre todo mundo vai ter acesso a psicólogos, etc. Mas as próprias escolas hoje são muito abertas às famílias. E um pai que procura a escola com a vontade de educar o seu filho, de impor limites, com certeza vai ser muito bem aceito nesse momento. E por fim, aqueles pais que quiserem avançar em algumas leituras, o Isamitiba, que é um psicólogo muito respeitado nesse campo e muito equilibrado, ele tem algumas publicações muito interessantes. Ele tem um livro chamado Quem Ama Educa, que é um livro com linguagem simples, mas que trata de forma profunda essa necessidade de educar com limites. E tem um outro livro também que eu acho que é muito bom qualquer pai hoje ler, que chama-se Disciplina, Limite na Medida Certa. Então eu recomendo essas duas publicações. Eu acho que todo mundo que quer, eu não estou nem falando pai não, todo mundo que sonha, que imagina, que planeja ter um filho um dia, tem que ler Quem Ama Educa, de Isamitiba. Professor Marco Antônio, muito obrigado pela visita. Eu imagino que tem muita gente curiosa para conhecer o melhor, saber de suas ideias, conhecer seus livros, quem sabe ouvir uma palestra sua. Qual é o contato, hein? Quem quiser conversar com a gente, quem quiser conhecer um pouco mais, né, do meu trabalho, o meu site é professormarcosilva.com.br. professormarcosilva.com.br. Lá as pessoas vão ver alguns artigos de opinião que eu tenho publicado em alguns jornais aqui de Minas, estão disponíveis, algumas entrevistas para rádio, televisão estão disponíveis, e os meus contatos e as palestras que usualmente eu tenho feito aí pelo interior do estado e em Belo Horizonte, tanto para professores quanto para pais ou para associações que têm interesse de saber um pouco mais da educação hoje. Se Deus assim nos permitir, teremos outros encontros. Se não antes, na Semana da Criança, com certeza. Um abraço, professor. Um abraço aos ouvintes da Itatiaia. Foi um prazer estar conversando com você, Eduardo, e com seus ouvintes. Ele é consultor, autor de livros didáticos, inclusive. Tem um bacana, Hora de Construir História de Minas. É Marco Antônio Silva. O Chamada continua na Itatiaia.